Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o Expresso Sindimepa, aqui recebendo o Dr. Mário Machado, psiquiatra que nos fala sobre ansiedade. Mário, muito obrigado por ter retornado para continuar essa nossa bate-papo a respeito de um assunto tão importante e real no dia a dia nosso. Parece que esses casos estão se intensificando e isso é uma preocupação permanente para todos nós da área de saúde. Queria que você, neste episódio, me dissesse como se processa essa ansiedade patológica, Mário. É importante a gente entender que se existe a ansiedade patológica, existe também uma ansiedade que não é patológica, é uma ansiedade boa. A ansiedade, ela é um sentimento e uma emoção natural dentre o repertório das emoções e sentimentos humanos. E ela serve para duas coisas. Ela nos permite ter duas virtudes que são absolutamente necessárias. Uma é a responsabilidade e a outra é a determinação. Então, por exemplo, a responsabilidade nos faz fugir de punições e a determinação faz a gente ir ao encontro daquilo que nós desejamos, queremos e planejamos na vida. Por exemplo, quando chega a minha fatura do cartão de crédito, eu não fico alegre. Oba, vou ter que pagar tudo isso. Não. Isso gera uma preocupação em mim. Essa preocupação vai aumentar até no dia que eu pagar. No dia que eu pago, essa preocupação vai embora. Isso é o quê? Responsabilidade. A outra coisa é quando eu quero, por exemplo, fazer uma grande viagem e eu deixo de fazer um bocado de coisa que eu gosto em função de um objetivo maior, isso é determinação. Então, por exemplo, um cara está ali estudando, estuda 1, 2, 3 meses, passa fim de semana, à noite estudando. Ele queria estar se divertindo, viajando, passeando, saindo à noite, mas está estudando para fazer o concurso. Então, ele está deixando de fazer coisas importantes em função de um objetivo maior. Isso é determinação. Então, a ansiedade, ela nos impulsiona a resolver problemas, impulsiona a perseguir objetivos. Uma pessoa sem a ansiedade normal é uma pessoa irresponsável. Entendeu? Não tem responsabilidade, não tem muito objetivo na vida, vai vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Só que essa ansiedade natural, ela vai aquecendo, 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 e chega uma hora que ela se torna patológica. E ela, quando é patológica, ao invés de nos impulsionar, ela nos imobiliza. Freia. Ela começa a dar problema na nossa vida social, na vida profissional, e começa a dar problema sistêmico. E como que isso acontece? Bom, a ansiedade, quando a gente fala em ansiedade patológica, a gente está falando num conjunto de doenças. Doenças que se constroem em cima de uma personalidade que se tornou ansiosa. Então, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno do estresse pós-traumático, todo tipo de fobia, principalmente a fobia social, né, aquelas timidezes patológicas que inibem completamente a vida social da pessoa, a agorafobia, né? E tem também o transtorno obsessivo-compulsivo, os transtornos oréticos, ou seja, os alimentares, anorexia, bulimia, compulsão alimentar episódica, as impulsividades. Não é? Então, é um grupo muito grande de patologias que podem aparecer numa atmosfera ansiosa da pessoa. Às vezes, aparecem várias doenças dessas. Ou, às vezes, ao longo da vida, durante uma época, a pessoa está com transtorno de ansiedade generalizada, chegou numa outra época, ela começa a ter ataques de pânico, uma outra época, ela passa a ter sintomas obsessivos compulsivos e ela vai
ciclando, não é? Então, o que é que acontece nesse processo de ansiedade? Primeiro, a nossa ansiedade deveria ser basal, ansiedade arousal, aquela que é necessária para a gente viver, a ansiedade normal. Até que os nossos problemas, antes de um acabar, o outro já começou. Então, eu estou com esse problema, eu estou resolvendo esse, já começou o outro, eu estou resolvendo esses dois, já começou o outro. Ou seja, a nossa ansiedade, que deveria baixar, esqueceu como se baixa. Ela vai se mantendo alta. Alta o tempo todo. E aí, o que é que acontece? Quando ela sai da basal, ela se torna subsindrômica. A pessoa já tem seus sofrimentos, mas ela está usando seus mecanismos de compensação, né? O coração não tem mecanismo de compensação, né? Então o coração vai taquicardia, hipertrofia, aquela todo mecanismo. Certo. Até que chega uma hora que ele para e ele se esgota e entra em insuficiência cardíaca congestiva. A gente na ansiedade é a mesma coisa. A gente vai usando o nosso mecanismo de compensação até que eles se esgotam. Aí a gente entra na ansiedade sindrômica. É aí que a gente vai começar a sofrer as piores consequências da ansiedade. E ainda assim, a gente vai querendo não ver, tentando não enxergar. Eu tenho que continuar a viver a minha vida, mesmo passando por todo esse sofrimento. Até que alguém começa a perceber, a esposa começa a falar, entendeu? Os filhos começam a reclamar, o pessoal no trabalho começa a não saber mais se situar, e a pessoa começa a passar mal, e aí ela vai acabar procurando uma ajuda, né? Mário, é possível o próprio paciente, no nosso caso aqui em particular, o próprio médico ou profissional de saúde, perceber isto sem que os seus familiares ou aquelas pessoas que lidam diretamente apontem para... É possível você... Não, peraí, isso aqui não é assim. Sim. Porque esse é um alerta importante, né? Porque o médico sempre é levado a dizer, não, eu consigo me controlar, eu consigo superar sozinho, e a gente sabe que as doenças humoral, psiquiátricas, enfim, sozinho você não consegue superar, na maioria dos casos, né? Precisa realmente de auxílio profissional para que você possa superá-las e, portanto, se curar do problema. Eu queria que você dissesse quando aquele gatilho deve ser percebido pelo próprio paciente. Eu sempre acho assim que onde é que está o limite do normal para o anormal? Sofrimento e prejuízo. Então, por exemplo, vou contar um caso de um colega nosso. Ele era um cirurgião especializado, ainda, um cirurgião, e ele começou a ficar muito ansioso a cada hora que ele tinha que fazer a cirurgia. E a cirurgia era a coisa que ele mais gostava de fazer na vida dele. Estava habituado, era rotina. Então ele fazia isso há anos e, de repente, ele começou a sentir um incômodo de ir fazer as cirurgias que ele sempre fez e que se traduzia na coisa que ele mais gostava de fazer. Alerta. Passou a ser um sofrimento. Sofrimento. Então, começou a pedir para os outros fazerem, começou a ir lá, mas o outro fazia, começou a se sentir inseguro e começou a pensar, eu não posso ter desaprendido aquilo que eu fiz a vida inteira. Eu não posso ter deixado de gostar de uma coisa que eu sempre gostei. E aí ele chamou a atenção. Alguma coisa está errada e isso não é orgânico. Então, tratamos e não demorou muito, ele estava de volta, exercendo a cirurgia dele. Então, o que acontece? Todas as vezes que você começa a perceber que as suas funções estão minimamente prejudicadas por uma emoção, um sentimento, ou que você perceba que qualquer coisa que não era sofrimento passou a ser sofrimento, ou seja, você perdeu a espontaneidade de fazer, entendeu? Então, te chamava para fazer uma anestesia, era espontâneo para ti. Tem anestesia? Tem. Vou lá e faço. Apareceu outro, vou lá e faço. Agora, chegou a hora... Ai, meu Deus, lá vou eu ter que entrar no centro de novo. Vou ter que ficar lá esperando.
vou ter que ficar naquela tensão, se alguma coisa vai acontecer. Entendeu? A insegurança. Você vai perdendo a espontaneidade. E chega uma hora que você não consegue. Por exemplo, eu tive um paciente que ele tinha uma oficina na esquina, ele morava no meio do quarteirão e a oficina dele era na esquina. Chegou uma hora que ele não conseguia sair de casa para ir na esquina, na oficina dele. Então, a gente não precisa deixar isso se aprofundar. Na medida em que você passou a ter algum prejuízo ou algum sofrimento, ou os dois, procure ajuda. Alguma coisa errada está acontecendo, e se isso começou, é sinal de que o trem saiu do trilho. Ele vai parar de andar. Ele não vai chegar aonde tem que chegar. Então é importante a gente dar aquela parada, pegar esse trem e botar no trilho de novo. Botou no trilho, ele vai chegar onde tem que chegar. Depressa, devagar, ele chega. Mas é importante a gente ter essa observação fina da vida da gente, na medida em que a gente faz o exercício de ter essa observação fina na vida do outro. Né? Assim como a gente olha, assim, o cara está lá vivendo a vida dele, mas a gente olha, esse cara está pálido, uma palidez cutânea ou mucosa, pô. Entendeu? Isso é o nosso olhar. Né? Então a gente percebe no outro pequenos detalhes que podem significar alguma coisa patológica. A gente tem que voltar para a gente a nível emocional, o que é muito mais sutil, etéreo, mas não é menos biológico. Porque tem uma causa estritamente biológica que, por superaquecimento, por superação, por exemplo, a gente diz, né, o estresse causa ansiedade. O estresse, não fomos nós que inventamos, esse termo estresse não é da medicina. O termo estresse é da engenharia. Eles cunharam esse termo para falar sobre o desgaste do concreto. Estresse do concreto. Do concreto. Então é a mesma coisa, a gente vai passando por esses estresses, não é? E isso gera ansiedade. Agora, por exemplo, o que é que basicamente, psicologicamente, gera ansiedade na gente? Conflito. Então, por exemplo, tem conflitos na vida da gente que são conscientes, mas tem muitos conflitos que são inconscientes. Por exemplo, quantas pessoas não estão vivendo esse conflito? Olha o emprego que eu tenho e o que eu gostaria de ter. Olha o salário que eu tenho e o que eu gostaria de ter. Né? Olha a relação que eu vivo e a relação que eu gostaria de viver. São pequenos exemplos de tantos conflitos que podem estar sendo alimentados consciente ou inconscientemente. Um conflito desses que pode ser inconsciente, cara, eu estou me sentindo muito cansado, mas eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho que continuar trabalhando. E isso vai gerando aquele ansiedade subsindrômica e a ansiedade sindrômica que gera as doenças da ansiedade. E neste caso em particular, considerando que nós estamos falando agora sobre o impacto disso na vida do médico, como é que você vai poder tratar, principalmente alguns procedimentos, exemplo lá do colega que era cirurgião, como é que ele pode estar seguro que vai fazer um procedimento adequado se ele está com toda essa ansiedade, essa insegurança? Imagina um anestesista, e eu falo porque é a minha especialidade, entra inseguro para fazer uma anestesia e no meio do procedimento ele acaba não tendo a segurança para continuar administrando as drogas de forma adequada, controlando o paciente de forma adequada. Quer dizer, é um risco enorme. Há necessidade realmente de que faça um time, dê uma parada, um stop, para rever a sua condição de saúde. E o pior é que quando a pessoa insiste, eu estou assim, mas eu vou dar o jeito, eu vou. Qual é o risco que acontece? Primeiro, ele começa a desenvolver a ansiedade antecipatória. Putz, grila, amanhã, 10 horas da manhã, eu já tenho que estar no centro cirúrgico de novo. Meu Deus do céu. Isso é ansiedade antecipatória. Depois é o comportamento de esquiva. Vai se aproximando da hora dele. O que eu posso fazer para não ir? Aí ele começa a passar mal. Começa a ter uma série de sintomas. Ele acaba desenvolvendo um ataque de pânico. Ou seja, ele se desestrutura.
Se ele tiver isso antes de chegar lá, é melhor, porque ele diz, eu estou aqui no pronto-socorro, cara, estou passando mal, arruma um outro. E se ele estiver lá dentro do centro cirúrgico? Na hora do procedimento. Entendeu? É muito comum, por exemplo, uma pessoa, um aluno que tem fobia social. Aí o professor diz, olha, a gente vai apresentar esse trabalho no dia tal. Pronto, acabou a vida dele. Desde o dia que ele sabe que ele vai, ele começa a sofrer. Cada dia que passa ele vai sofrendo mais. Até que ele arruma uma forma de passar mal, de não ir, o carro quebra, não sei o que. Eu vou contar um exemplo para vocês. Eu tive um paciente que ele tinha fobia social. E a fobia social, ela pode ser por não suportar ser o centro das atenções. Por exemplo, eu não suporto o dia do meu aniversário, porque todo mundo vem me dar parabéns, eu não gosto. Tem gente que não consegue entrar na sala de aula se chegar atrasado, porque ele entra, todo mundo olha. Esse era o seguinte, ele não admitia, não conseguia escrever se alguém estivesse olhando o que ele está escrevendo. E aí o melhor amigo dele chamou para ser testemunha do casamento. Pronto. Eu não posso deixar de ir no casamento do meu melhor amigo, mas eu não vou conseguir assinar com todo mundo me olhando, gente fotografando, e aí? Isso acabou com a vida dele. Então ele ficou nessa história, tentando ver o que ele fazia. Quando chegou no dia do casamento, ele pegou uma porta e deu na mão dele. Pegou a porta e bateu. Prá! Ele teve uma fratura na mão para ter que engessar a mão e chega, pô, eu queria tanto, estou aqui, mas não vou conseguir assinar. Entendeu? Para ver como que chega esse comportamento, como é o comportamento de esquiva para a pessoa não ter que enfrentar o ponto X que gera a sua ansiedade. Então você imagina isso transferindo para, por exemplo, um garoto que tinha isso. Ele chegou, foi com a namorada para o shopping. Naquela época, o cartão de crédito ainda passava naquela maquininha para assinar e tudo e tal. Então a menina foi comprar uma coisa. Quando a vendedora passou aquilo que pegou a caneta para a menina assinar, deu um negócio. E se ela pedir para eu assinar, não sei o que, nem podia. Mas isso deu um desespero nele, ele foi embora, sumiu, nunca mais falou com a menina. Para se explicar por que ele tinha sumido. Por medo de assinar. Entendeu? Então isso pode, embora seja meio anedótico, você imagina o nível de sofrimento que... Né, por exemplo, uma pessoa não consegue dirigir. Ele já pegou, já fez, tirou a carteira, mas não sai dirigindo. Por quê? Ele não consegue imaginar o fato dele fazer uma barbeiragem, o pessoal buzinar, gritar, barbeiro, vai embora. Todo mundo passa por isso no início, né? Mas ele não... Ou seja, é uma pessoa que não se permite, não admite errar. E se a pessoa não erra, ela não aprende. Então não vai conseguir chegar lá. Então são pequenos exemplos daquilo que é a ansiedade... Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo. Obsessão é pensamento. Compulsão é atitude. Então, por exemplo, se eu tenho um pensamento obsessivo, eu não paro de pensar que eu posso me contaminar por uma doença grave e morrer. Esse é uma hipertrofia do senso de fragilidade. E aí, o que é que eu faço? Eu tenho comportamentos que me diminuem a ansiedade. Então, por exemplo, se eu acho que eu posso ser contaminado, então eu não vou pegar na maçaneta da porta. Eu não vou puxar a descarga dos banheiros públicos que eu for. Eu não vou pegar na mão de ninguém. Então, eu vou lavar a mão todas as vezes que eu sentir que a minha mão está suja. Então, lavo a mão centenas de vezes por dia, eu tenho que acabar um sabonete inteiro lavando as mãos. Então, é um quadro obsessivo-compulsivo, né? Então, tem muitas possibilidades de sofrimento motivado pela ansiedade, né? Estados de estresse pós-traumático é uma doença grave da ansiedade, né? Que a pessoa viveu uma situação traumática ou presenciou uma situação traumática com alguém e aquilo simplesmente deixa de virar uma memória, porque a memória é uma dilatação que vai ao passado pegar uma representação. Ele não, ele traz aquilo do passado para o presente, tem aquela mesma emoção, no presente se desestrutura. Ótimo. Estamos aprendendo muito, né? Que bom.
Obrigado, Mário. Muito obrigado por estar aqui conosco. Um prazer. Reserve o cafezinho para o terceiro episódio na próxima semana, ainda com o Dr. Mário Machado.